Aula extra sobre como que funcionam e para que servem as UTMs. Seguinte, vamos começar pelo início. O que é uma UTM? Toda vez que eu vejo uma sigla, eu já acho que vai vir uma coisa complicada. Mas o meu trabalho aqui para você é simplificar. UTM é um parâmetro. Vixe, Pedro, mas isso aí não simplificou, eu não sei o que é um parâmetro. Parâmetro pode ser um texto, pode ser um código, é algo que vai relacionar duas coisas distintas. Vixe, eu não tô entendendo não. Fica tranquilo que eu te explico. A UTM, ela é basicamente um texto que a gente vai colocar na nossa URL, e esse texto que a gente vai colocar na nossa URL, já te explico certinho o que é URL, esse texto que a gente vai colocar na nossa URL, ele envia determinadas informações de qualquer pessoa que acessou esse link para uma outra ferramenta. Calma. Seguinte, então a UTM ela é um texto que nós colocamos na nossa URL que envia determinadas informações de qualquer pessoa que clicou no nosso link para ferramentas que conseguem ler as UTMs. Tá? Então, o que é uma URL? Vamos pegar essa frase aqui e dividir ela em vários pedaços. Aí você vai sacar exatamente o que faz uma UTM. Uma URL é o texto que a pessoa tem que clicar para ir para um determinado site. Cada site da internet ele tem um endereço. É como se fosse o endereço, uma casa de uma pessoa. E aí o endereço dos sites são as URLs. Isso daqui é uma URL sem UTM nenhuma. Agora, como que é essa URL aqui com UTMs? A URL com UTMs, ela ficaria assim. Muda alguma coisa no site, Pedro? Não. Se eu abrir o site aqui sem UTM nenhuma, você vai perceber que o site é esse. Se eu abrir o mesmo site, só que com as UTMs, e a UTM tá vendo que tem mais texto aqui no link? Se eu abrir o mesmo link, só que com as UTMs, não mudou nada. Então, o site permanece o mesmo, igualzinho. A única coisa que vai mudar é o quê? É o texto que está na minha URL. E esse texto que está na nossa URL, então, beleza, o que é o UTM? É o texto que a gente coloca na URL e ele tem a função de enviar determinadas informações. Quais são as informações que esse texto pode salvar sobre a pessoa que clicou naquele determinado link? Essas informações são os parâmetros da UTM. Então, quais são os parâmetros da UTM? A gente tem o parâmetro origem, que também, eu vou usar os termos em inglês porque eles são os que mais vão ser utilizados, tá? Então tem source, que é a origem, medium, que é o meio, campaign, que é a campanha, content, que é o conteúdo, e term, que é o termo, tá? Então, cada um desses parâmetros, eu consigo colocar uma determinada informação neles. Por exemplo, se você olhar aqui a minha URL, você vai ver que tá aqui, ó, UTM, aqui tem um underline, não dá pra ver, mas ele tá escrito assim, ó, UTM underline source igual Facebook. Ou seja, quando a pessoa clicar nesse link aqui, eu vou divulgar esse link somente no meu Facebook. Por quê? Porque aí eu sei que quando alguém clicar nesse link, eu vou saber que essa pessoa, a origem dela, o source dela é o Facebook. O Medium, então eu coloquei aqui UTM Medium igual a vídeo. Então eu vou saber que a pessoa que clicou neste link, ela estava no Facebook e ela clicou no link de um determinado vídeo. O UTM Campaign, eu coloquei SGT, que é o quê? Semana do Gestor de Tráfego. Então eu vou saber que é uma campanha da Semana do Gestor de Tráfego. E o UTM Term, eu coloquei captação, porque eu vou saber que essa pessoa veio de uma campanha de captação, tá? Não coloca acento nem caractere especial, tipo cedilha, porque pode dar ruim. Então, captacão, tá? E aí, qual que é a moral da história aqui? Pedro, eu tenho que colocar as mesmas informações que você? Eu reparei que você não usou o content. Você não precisa usar todos eles, tá? Você pode usar só um, só dois, três, ou todos, não, você que escolhe. Mas a moral da história é o seguinte: não, o TM, o texto que você vai escrever, não tem certo, não tem errado. O que é errado é cada vez você escrever o texto de um jeito, tá? Então, por exemplo, no source, normalmente a gente vai usar as fontes de tráfego. Então a gente vai colocar Facebook, Google, TikTok, orgânico. Só que qual que é o problema? O problema é uma vez você escrever Facebook e aí outra vez em outro link que você vai divulgar no Facebook, você escreve FB. Você escreve Face, aí cagou tudo. Você tem que sempre escrever da mesma maneira, você tem que ter um padrão de UTMs, tá? Na fonte a gente usa então as fontes de tráfego. No Medium, normalmente eu uso o posicionamento, tá? Então se a pessoa veio através
do Reels, se a pessoa veio através do feed do Instagram, se ela veio através do feed do Facebook, ou você pode colocar no Medium, e aí você que escolhe, mas a questão é, uma vez que você escolheu, você tem que seguir nesse padrão. Ou você pode colocar o tipo de anúncio. Então, às vezes, você vai colocar que é um banner, você vai colocar que aquilo lá, aquele link tá num e-mail, que aquele link tá num vídeo, num carrossel. Você escolhe, mas depois que você escolheu, siga usando sempre da mesma maneira. O campaign é o nome da campanha. Então, se eu vou fazer uma campanha de Black Friday, normalmente eu vou colocar, então, que aquela campanha é uma campanha de Black Friday, tá? Content e term, a gente coloca normalmente o nome do criativo, o nome do público, tá? Que a gente está anunciando ali. Então, com isso daqui, eu vou preencher a minha URL de UTM com essas informações e eu vou divulgar essa URL de UTM quando, por exemplo, aqui no caso eu só vou divulgar essa URL desse jeito quando eu estiver anunciando no Facebook um vídeo para a semana do gestor de tráfego e é uma campanha de captação. Agora, como que eu faço para criar essa UTM? Eu tenho que ficar escrevendo tudo? Não. Tem sites que fazem isso, tá? Por exemplo, tem esse Campaign URL Builder. É só você procurar no Google isso daqui. Campaign URL Builder é a ferramenta do próprio Google e aí você coloca aqui a URL que você quer adicionar UTM, aí eu coloquei aqui o source, o medium, o campaign name e o campaign term. E aí aqui o content eu não coloquei nada. E aí aqui embaixo ele já gera o link automaticamente para mim. Aí tudo que eu tenho que fazer é copiar, colar e anunciar isso daqui. Vou ser sincero com você, eu não uso isso. A gente tem uma planilha que a gente faz essa parametrização das UTMs. Então, essa planilha aqui, você vai acessar ela e ela vai estar exatamente como ela está para mim agora. Somente ver. Você não vai conseguir editar essa planilha aqui. Então, o que eu não quero que você faça? Eu não quero que você venha aqui e que você solicite acesso para editar essa planilha. Não, você vai fazer o seguinte, você vai apertar em arquivo, tá explicado aqui até, ó. Você vai fazer exatamente o que eu vou fazer aqui. Você vai apertar em arquivo, vai apertar em fazer uma cópia e aí você vai fazer a sua cópia dessa planilha. Nessa cópia você vai poder fazer as suas edições, tá? E aí o que a gente faz aqui nessa planilha? Ela é uma planilha que ela cria os UTMs automaticamente pra gente. Então eu coloco aqui, ó, nessa primeira linha aqui, eu coloco a URL. Aí aqui eu vou colocar, por exemplo, o source é Facebook. Aí o Medium, aí a gente coloca, cada vez você pode colocar uma coisa, tá? A gente colocou exemplos aqui que são exemplos que automaticamente vão preencher as informações da UTM, já te explico o que eles são, tá? Mas, por exemplo, eu poderia colocar aqui Facebook, vídeo, no content eu vou colocar captação, como eu tinha colocado, é isso aí, no content eu vou colocar captação, no termo eu não vou colocar nada e na campanha eu vou colocar Black Friday. Tá? Não use espaço também nos parâmetros de UTM que você vai utilizar. Aí automaticamente vai preencher aqui já para mim com todas as informações, tá? Aqui também tem o SRC. O que é o SRC? SRC é porque normalmente a gente faz anúncios levando as pessoas para a Hotmart e a Hotmart usa essa parametrização, tá? Mas é porque essa aqui realmente é uma planilha de UTMs que a gente usa no dia a dia, a gente usa ela, tá? Mas ela vai preencher tudo automático para você aqui. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que desenvolver o seu padrão. O que você sempre vai colocar na fonte, o que você sempre coloca no Medium, o que você sempre coloca no Content, no Term, no UTM Campaign, o que você coloca em cada um desses parâmetros de UTM. Então, se aqui você coloca o nome da fonte de tráfego, você tem que sempre escrever do mesmo jeito. Não pode uma hora escrever Face, outra hora escrever Face com letra maiúscula, outra hora escrever Facebook, outra hora escrever FB, vai ficar uma bagunça. Você tem que definir um padrão e seguir o padrão. Isso é a coisa mais importante de todas, tá? E aí aqui a gente até colocou um exemplo que tem parâmetros automáticos e tem aqui nessa mesma planilha na segunda aba, os automáticos. O que é isso daqui? Automaticamente o Facebook, por exemplo, vai colocar aqui no source o placement. O que é o placement? Você pode vir aqui e ver aqui, ó. Cadê? Placement. Placement é que aqui a gente botou tudo em inglês porque normalmente é como ficam, como funcionam as UTMs, tá? Mas o placement é o posicionamento. Então, automaticamente, se eu colocar isso daqui na minha UTM, automaticamente, ó, no source, o Facebook vai preencher
com o posicionamento. Então vai aparecer Stories, feed do Facebook, feed do Instagram. Aí no Medium, automaticamente aqui ele está preenchendo com o quê? Com o nome do grupo de anúncio. No Term, está preenchendo automaticamente com o ID do anúncio. E no Campaign, está preenchendo automaticamente com o nome da campanha. Então esses daqui são parâmetros automáticos. Eles vão puxar automaticamente as informações das suas campanhas para preencher na UTM. E a gente colocou aqui a lista de todos eles, tá? E colocamos o link da onde que a gente pegou isso, que é um link da central de ajuda. Você pode clicar aqui, acessar esse link da central de ajuda e vai estar explicado aqui como que funcionam esses parâmetros dinâmicos. Aqui tem uma explicaçãozinha em português, mas os parâmetros têm que ser utilizados dessa maneira em inglês, com duas chavezinhas assim, tá? Então você vai ter acesso a essa planilha, mais uma vez, mas você tem que apertar em arquivo, fazer uma cópia e aí você vai fazer as edições na sua cópia da planilha, tá? Não tenta editar a planilha que eu te mostrei anteriormente, porque você não vai conseguir editar ela, tá? Nem solicita para editar que a gente não vai liberar. Você tem que apertar em arquivo, fazer uma cópia e ter a cópia da sua planilha. E ela já está prontinha, bonitinha, com todas as fórmulas que vai criar as UTMs automaticamente para você, vai inserir automaticamente e aí você vai ter uma organização porque vai estar tudo dentro de uma mesma planilha, tá? Agora, como que eu faço para ler essas UTMs? Onde que eu leio esses dados? Você vai ler esses dados dentro do Google Analytics, tá? E aí criar uma conta no Google Analytics é igual criar uma conta no Gmail. É só você criar uma conta, só ir lá, Google Analytics, faz o passo a passo de criar a sua conta. E aí, muito importante, você vai ter que acessar aqui administrador aqui embaixo, ó. E aqui em administrador, você tem que, primeiro, instala o código do Google Analytics no seu site, tá? Então você vai clicar aqui, ó, em informações de acompanhamento, código de acompanhamento, e esse daqui é o código do seu Google Analytics. Aliás, esse aqui é do meu, mas você vai ter que encontrar o código do seu. E aí você instala este código do Google Analytics no seu site, tá? O código do Google Analytics tem que ser instalado no head do seu site, assim como o pixel do Facebook e do Google. Esse é mais um código que você vai instalar lá. Instalou o código do Google Analytics, você vai vir em configurações da propriedade. Aqui em configurações da propriedade, eu quero que você não deixe selecionada essa opção, tá? Não deixa, tem que estar igual o meu, tem que estar desselecionado. Por quê? Quando você desseleciona essa opção, você não precisa colocar UTMs nos seus anúncios do Google Ads, porque o próprio Google, por ele já ser uma ferramenta integrada do Google Analytics com o Google Ads, por eles já serem ferramentas integradas, o próprio Google coloca automaticamente as UTMs para você. E as UTMs do Google são muito bem feitas. Ou seja, eles vão sempre seguir o mesmo padrão, que é o necessário. E a coisa mais importante de UTM é siga o mesmo padrão sempre dos nomes que você vai utilizar para suas UTMs, tá? Então, seleciona sempre isso daqui, tá? Aliás, nunca seleciona isso daqui. Sempre deixa desselecionado, assim como tá o meu. E aí, além de instalar o código, que é aqui em informações do acompanhamento, e desselecionar aquela opção que é em configurações da propriedade, você vai vir aqui em vinculação do Google Ads, e você tem que estar com a sua conta do Google Ads vinculada. Se não está vinculada, é só você apertar aqui em novo grupo de contas vinculadas. E aí ele vai pedir, você vai ter que fazer um login aqui provavelmente, mas aqui vai estar, depois que você fizer o login, vai estar aqui a lista das suas contas de anúncio. E aí você seleciona e vincula a conta de anúncio com o seu Google Analytics, tá? Eu vou apertar cancelar porque eu não quero vincular nada. Mas dessa maneira, eu tenho o Google Analytics vinculado à minha conta do Google Ads, tá? Então você tem que vincular a conta do Google Analytics com o Google Ads, você tem que instalar o código do Google Analytics no seu site e você tem que ir nas configurações de propriedade para ativar a opção que você vai permitir, você vai deixar o Google colocar as UTMs para você nos links. Tá? Você não vai selecionar, não é para deixar selecionado, desselecionado. Eu tô repetindo várias vezes, eu sei que talvez você já tenha entendido, mas às vezes tem gente que não entende. Então, não selecione isso daqui nem pensar, tá? E se tiver selecionado, só tira a seleção e tá tudo certo. Nessa parte de configuração, tá tudo pronto. Agora, como que normalmente a gente vai ler essas UTMs? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar aqui em aquisição, todo o tráfego, e a gente vai entrar em canais, tá? Então, entrou em aquisição, todo o tráfego, canais. E aí aqui a gente vai criar um novo segmento, tá? Então eu vou clicar aqui em criar um novo segmento. E aqui, por exemplo, aí eu vou vir aqui em condições. E aqui, por exemplo, eu posso pegar
todos os segmentos que a origem, ou seja, o source, a fonte, ou seja, o meu primeiro parâmetro de UTM contém, e aí ele já vai carregar aqui automaticamente a maior parte das minhas fontes, mas contém Facebook Ads. Então aqui eu vou descobrir todas as minhas campanhas, todo o meu tráfego que na UTM source continha Facebook Ads. Então aqui eu vou pegar todo mundo que contém no source Facebook Ads. E eu também posso pegar aqui, ao invés de pegar por origem, eu posso também pegar por página. Então deixa eu encontrar aqui. Eu acho que está aqui em comportamento. Aqui, ó, página. Só procurar aqui. Página contém, e eu posso, por exemplo, descobrir quem acessou uma determinada página minha, /aulas, /confirmado, que são as pessoas que cadastraram na minha aula ao vivo, tá? E eu ainda posso adicionar aqui um condicional e. Então eu posso pegar aqui, ó, pessoas que acessaram minha página de /aulas, /confirmado, ou seja, que entraram nessa página aqui e fizeram o seu cadastro. Então a pessoa entrou nessa página e fez o cadastro. Só que agora vamos dizer que eu quero descobrir quem entrou nessa página, fez o cadastro, ou seja, acessou a página /aulas, /confirmado, mas veio através do Facebook Ads. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui, ó, a página contém /aulas, /confirmado e a origem contém Facebook Ads. E aí aqui ele vai fazer o filtro das pessoas que acessaram essa página e contém Facebook Ads, tá? Zerou aqui porque a UTM não tá certa. Tá? A origem contém Facebook. Agora sim ele começa a popular aqui os dados dos usuários. Tá? Mas, por exemplo, vamos dizer que eu quero somente as pessoas que acessaram a página /aulas, /confirmado, ou se eu vou criar só por origem, só por Medium, aí você faz as combinações que você quiser. Você consegue, eu quero todo mundo que acessou essa página e que veio através do Medium do meio vídeo. Então, o Medium é a mídia, né? O Medium contém... Aqui tem um monte de nome de campanha, porque um monte de nome de grupo de anúncio, porque normalmente na mídia a gente coloca o grupo de anúncio. Deixa eu pegar aqui, ó. Pessoas que vieram através do orgânico. Então, pessoas que acessaram essa página e vieram através do orgânico. Não vai dar nenhum porque a gente não está usando essa combinação aqui. Mas, enfim, você vai montar aqui a combinação daquilo que você quer descobrir. Aí você vai criar o segmento, então você vai dar nome para o segmento aqui. Então, esse daqui eu vou chamar de /aulas, /confirmado ou cadastrou aulas ao vivo. Vou apertar em salvar. E aqui eu vou ver todo mundo que acessou essa página, que cadastrou nas aulas ao vivo. Então agora eu estou vendo somente essas pessoas dos últimos 7 dias. E aí eu posso ver por onde que elas vieram. Então eu posso apertar aqui, ó, agora eu posso ver em origem /mídia. Então qual que foi a origem e a mídia dessas pessoas? E aí aqui no origem /mídia vai aparecer o quê? Vai aparecer a origem delas. Então, por exemplo, tiktok.com. Então 748 pessoas cadastraram nas minhas aulas ao vivo e vieram do tiktok.com. Se eu colocar só a origem, aí vão aparecer só as origens aqui. Então, a origem eu tenho aqui, ó, Instagram Feed, Instagram Reels, eu tenho Instagram Stories, Google. Então, a maior parte das pessoas que está vindo aqui são as pessoas que estão vindo do Google. 2.000 pessoas nos últimos 7 dias cadastraram nas minhas aulas ao vivo e a origem delas foi o Google. Ou eu posso clicar aqui em mídia, e aí eu vou ver qual que é a mídia que levou essas pessoas. E aí o que é a mídia? A mídia é o Medium. Tá? Então, você vai selecionar lá que o Medium, por exemplo, no seu caso, pode ser os posicionamentos. Então, quando você selecionar aqui e abrir a mídia, vão aparecer todos os posicionamentos que você tem e quanto de tráfego eles levaram para essa determinada URL, que no caso aqui eu estou pegando, o cadastrou nas aulas ao vivo. Mas se você quiser analisar outra URL, por exemplo, eu tenho aqui a minha página de captura. Então, que eu já tinha criado anteriormente. Eu posso selecionar mais de uma aqui, apertar em aplicar, e agora eu vou ver o quê? Vai aparecer o dado das duas. Então, vão aparecer aqui quantas pessoas acessaram a página de captura e quantas cadastraram na aula ao vivo. E eu consigo ver isso por origem, por mídia e por outros, tá? Eu consigo pegar aqui o termo, o content, todos os parâmetros eu consigo filtrar. Então, eu consigo ver
quem está acessando uma determinada página e da onde que essa pessoa veio, tá? Então, no final das contas, o que é UTM? É um texto que eu coloco na minha URL, tá? Então, você sabe o que é uma URL, e ele envia determinadas informações de qualquer pessoa que clicou no nosso link. Quais informações ele envia? Ele envia essas informações aqui. Para onde que ele envia? Para ferramentas que conseguem ler as UTMs. Que ferramenta que consegue ler as UTMs? O Google Analytics. Então, se todos os meus links têm UTMs e elas estão seguindo um padrão, quando eu entrar no Google Analytics, fizer aquelas configurações que eu te falei, você vai apertar em aquisição, todo o tráfego, canais, entrou aqui em canais, você vai apertar para criar um novo segmento, e aí você cria o segmento de pessoas que acessaram determinadas páginas, aqui em condições, ação do evento, você vai vir aqui em comportamento, ou você pode só pesquisar aqui páginas, é que páginas ele vai aparecer um monte de coisa. Eu não sei porque eu sempre acho que é mais fácil pesquisar no dedo. Então, vou vir em comportamento e aí eu vou procurar aqui por páginas. Página. Tá aqui, ó, página. Página contém, e aí você vai colocar o que contém na sua página. Por exemplo, aulas confirmado, que é a minha página de pessoas que se inscreveram nas minhas aulas ao vivo. Aí eu vou apertar em salvar, eu não vou apertar em salvar aqui, como é que, ó, vou cancelar. Aí eu aperto em salvar. E aí eu vou ter aqui as pessoas que caíram nessa determinada página que eu estou selecionando e eu consigo ver a origem do tráfego delas, a mídia que levou esse tráfego, a campanha que levou esse tráfego, o conteúdo que levou esse tráfego, o termo que levou esse determinado tráfego, tá? No começo é um pouquinho confuso? Mas com o tempo você vai implementando, você vai fazendo, você começa a sacar para que servem as UTMs. Mas no final das contas é isso, é um texto que a gente coloca na URL e esse texto informa. Ele nos traz determinadas informações e ele leva essas informações para o Google Analytics. Só que qual que é o grande erro das pessoas? É não definir o padrão das informações que você vai colocar nas suas UTMs. Então, você tem que definir um padrão de nomes que você vai colocar nas suas UTMs e um padrão de o que você vai pedir de informação para a origem, que é para o source, o que você vai pedir de informação para a mídia, que é o medium, para a campanha, que é o campaign, para o conteúdo, que é o content, e para o termo, que é o term. Então, você vai pedir essas informações para cada um dos parâmetros, esses parâmetros vão ser adicionados na sua URL, e aí como que você faz para montar essa URL bonitinha? Aqui na descrição desse vídeo vai estar essa planilhazinha, é só você vir em arquivo, fazer uma cópia, e aí com uma cópia dessa planilhazinha aqui você consegue ir montando as suas UTMs no seu padrão. Fechou? Então com isso a gente encerra a nossa aula extra sobre UTMs, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida que você tiver, faz o seguinte, vem nos comentários desse vídeo, comenta a sua dúvida, que eu e todas as outras pessoas que estamos assistindo aqui, vamos ir nos comentários e vamos responder as dúvidas de alguém que ficou com alguma dúvida, alguma incerteza sobre, putz, será que é isso daqui que eu entendi? Enfim, manda sua dúvida aqui nos comentários, porque certeza que a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas. Eu, pessoalmente, e todo o resto de nós que estamos assistindo esse vídeo, vamos ajudar você aqui na descrição, aqui nos comentários desse vídeo. Fechou? Tamo junto e eu te vejo na nossa próxima aula, na próxima terça-feira, 3 horas da tarde.